Continuando nossa série sobre a partida da existência, nós estamos no terceiro vídeo, né? E nós veremos aqui alguns detalhes da partida da existência, do jogo da vida, que nós já vimos. Já vimos que o tempo de cada vida é como um jogo de 90 minutos e pode ter prorrogação. Já vimos sobre esse aspecto dentro das Escrituras. Já vimos também que esse jogo tem regras, né? E agora veremos que cada alma está em jogo. Veremos aqui algumas passagens importantes a respeito desse tópico, né? Veremos também sobre o treinamento, o empenho que cada um deve ter durante essa partida da existência. Veremos também que duas forças disputam pelas almas, as forças do bem e as forças do mal. Nós veremos isso também posteriormente. Veremos também quais são os uniformes. Por incrível que pareça, também existem uniformes na partida da existência no jogo da vida. Veremos também sobre os gols feitos e gols sofridos, que são semelhantes às decisões e atos para o bem e para o mal, né? Encontramos uma semelhança nas decisões e atos para o bem e para o mal entre os gols feitos e os gols sofridos, né? Vamos aqui para os próximos tópicos que nós veremos depois. A partida está sendo assistida, existe plateia. Muito interessante isso também, né? O jogo no qual nós estamos envolvidos, existe uma plateia assistindo. Veremos na Bíblia depois que plateia é essa, né? Vamos ver também que existem lesões durante essa partida. Que lesões são essas, né? Os impedimentos, até impedimentos, né? Existem impedimentos. Cartões amarelos e vermelhos, veremos depois, não nesse vídeo, mas em outros, ou no próximo, né? Veremos também sobre as substituições. Veremos também que o árbitro dessa partida nunca erra. Vamos ver quem é este árbitro, né? Veremos também que cada um receberá o galardão. Nós também veremos que no final será entregue o troféu aos vencedores. Depois nós veremos que a história da humanidade é como se fosse o tempo de um campeonato inteiro, uma Copa do Mundo, onde partidas iniciam e terminam, né, que são as partidas da vida de cada um. E também veremos quem vencerá a disputa de sua alma. É uma pergunta aí para reflexão que nós veremos no final, no último vídeo desta nossa série sobre a partida da existência e o jogo da vida, tá certo? Então vamos aqui para este detalhe aqui da partida da existência, do jogo da vida, que cada alma está em jogo. Vamos ver aqui alguns detalhes interessantes sobre isso durante os próximos versos bíblicos aí que abordaremos. Então vamos lá. Eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versículo 4. Então é interessante aqui que nós vemos Deus dizendo que todas as almas são dele, né? E a alma que pecar, essa morrerá. Então vem a pergunta aí, se todas as almas são de Deus, por que cada alma está em jogo? É interessante fazer essa pergunta, né? Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim a alma do Filho. Então vamos ver por que todas as almas estão em jogo, né? Aí no texto de 1 Coríntios 6, verso 20, diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando o homem pecou, ele entregou de bandeja a sua alma ao inimigo, a Satanás, aceitando assim as suas sugestões, as suas propostas. Mas quando Cristo morreu por nós, ele nos comprou.
Que bom preço é esse pelo qual nós somos comprados? Somos comprados a preço de sangue, o sangue do Filho unigênito de Deus que nos comprou, né? Mais um texto aí, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Olha, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. 1 Coríntios 7, 23. Né? Então, mais um texto que mostra que nós somos comprados. A nossa alma está em jogo, mas ela foi comprada. O preço pela aquisição da nossa alma já foi pago. Só que precisamos ficar atentos, porque como diz aí em 1 Pedro 5, verso 8, ele diz que nós temos um adversário que anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Então isso significa que o diabo ele pode levar, não só pode, como vai levar muitas almas, vai tragar, vai devorar muitas almas, né? Que vão se perder. Outro texto que fala isso é esse aí, olha. Então, outro texto que fala sobre isso é este aí, Apocalipse 12, verso 12. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Apocalipse 12, verso 12. Então, como ele sabe que a partida da existência já está com seu tempo reduzido, ele está trabalhando incansavelmente para levar o máximo possível à ruína. Então, precisamos ficar atentos para não sermos devorados, né, por esse adversário. Outro texto que nos dá ciência que cada alma está em jogo é este aí, olha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. Né? Então, fala aí claramente que ele, se ele se arrepender e obedecer, ele viverá e não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Ezequiel 18, 20 a 23. Então aqui nós vemos claramente que as almas elas estão em jogo. Se nós nos arrependermos, nos convertermos e obedecermos, nós vamos dar uma virada nesse jogo, né? No sentido de estar do lado dos vitoriosos, né? Vamos aqui então ver mais alguns detalhes sobre essa partida, a partida da existência. Já vimos essa do tempo, que o jogo tem regras, que cada alma está em jogo. Agora nós veremos a importância do treinamento, do empenho, né? Vamos analisar então agora um pouco mais sobre isso. Aí nós vemos esse texto do apóstolo Paulo. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha que interessante, né? E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Então, olha que interessante aqui o apóstolo Paulo fala de algumas coisas interessantes. Ele fala das pessoas que corriam no estádio, né? Duas coisas, eles correm, tem um estádio e tem também um prêmio, uma premiação. Aqui o apóstolo Paulo ele está falando da maratona, da antiga maratona grega, né? Que chegava ali no estádio, a chegada era no estádio, e um só levava o prêmio, um só era vitorioso, né? Não é como o futebol, onde o time ali ele é vitorioso, mas tem muitas coisas em comum, né? Os jogadores de futebol também correm, também existe um estádio e também existe a premiação. Aqui no caso poderíamos colocar que um time só leva o prêmio, né? Eles se abstêm de muitas coisas
e eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Então, aqui o apóstolo Paulo, claramente, ele fala de um treinamento, de um empenho que deve acontecer, onde precisa haver abstinência em muitas coisas, precisa haver luta, né? Aquele que luta de tudo se abstém. Então, a nossa vida aqui nessa terra é considerada uma luta, e nós precisamos nos abster de muitas coisas para alcançar a vitória, a salvação eterna da nossa alma, né? O que está em jogo aqui não é uma coroa corruptível, não é um troféu, não é uma taça de um campeonato, um mero campeonato qualquer. Aqui está em jogo é a coroa da vida eterna. Será que você está fazendo pouco caso dessa coroa? É algo para se refletir, né? Aqui ele continua nesse mesmo texto falando o seguinte, ó, pois eu assim corro não como a coisa incerta, assim combato não como batendo no ar. Isso aqui eu lembrei do Pelé, né? Quando ele fazia um gol, ele dava um soco no ar em comemoração, né? Então nós não estamos aqui para dar soco no ar, para ficar comemorando coisas terrenas, não. Olha aqui o que ele continua dizendo. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. 1 Coríntios 9, 26 e 27. Então olha a responsabilidade que nós temos. Eu trago para mim, principalmente, eu que estou aqui pregando a você, falando a você sobre esse assunto, o quanto eu preciso lutar, subjugar o meu corpo, reduzir a servidão para manter as paixões sob o domínio da razão, para que pregando a você eu não venha a ser reprovado. Estou querendo dizer com isso que eu sou perfeito? Não, eu sou falho, eu tropeço, eu caio algumas vezes. Mas eu louvo a Deus que Ele me levanta, Ele me fortalece e me ajuda a prosseguir. Assim como o apóstolo Paulo disse, né, rumo ao prêmio da soberana vocação. Eu estou em busca desse prêmio. E oxalá que eu possa alcançá-lo com a graça de Cristo e o poder que Ele nos dá para vencer, não é? Vamos aqui para mais alguns detalhes dessa partida. A partida da existência, o jogo da vida. Aqui já vimos esses itens aí que estão apagados, já vimos. Agora veremos as duas forças que disputam pelas almas, as forças do bem e as forças do mal. Vamos ver quais são essas forças. Lá desde o início, no livro de Gênesis, né, capítulo 3, verso 1, diz assim que ora a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, verso 1. Então nós vemos aí que a serpente, ela fez uma pergunta para Eva. Foi isso que Deus disse, Eva? Que não se pode comer de toda a árvore do jardim? Né? E nós sabemos que não foi isso que Deus disse. Ele disse o contrário, que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, menos de uma. Menos de uma, que era a árvore da ciência do bem e do mal, né? Então aí nós já vimos duas forças disputando pela alma de Adão e Eva. Por um lado, Deus e Cristo e os anjos de Deus. Por outro lado, Satanás, que podia ter acesso somente ali na árvore proibida, né? Ele não podia andar, passear pelo jardim. Ele só podia ter acesso ao lugar que Deus havia proibido. Temos aí um outro texto. E num dia que mostra, né, as duas forças disputando pelas almas, as forças do bem e as forças do mal. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então nós temos aqui quem? Deus, os filhos de Deus, e vemos aqui Satanás, né? As duas forças antagônicas. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desvia do mal. Jó 1, 6 a 8. Nós vemos aqui em Jó, vamos continuar no próximo texto, né?
vendo que aí já aparecia claramente duas forças aí disputando a alma de Jó, não é? E aí continua o relato lá em Jó 1, 9 a 12. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde, ou seja, em vão, é à toa que ele serve o Senhor. Foi a alegação de Satanás, né? E ele alegou mais o seguinte: porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, de sebe, de bens, nem de posses, a obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Olha a petulância de Jó, né? Em acusar, de Jó não, de Satanás, em acusar Jó de ser interesseiro, de servir a Deus por interesse, porque Deus o abençoava com muitas posses, com muito gado, com muitos bens. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1, 9 a 12. Então nós vemos aí claramente nessa história o que? Nós vemos que claramente aí existem duas forças antagônicas disputando pela alma de Jó. As forças do bem, né, encabeçadas por Deus, mas também existe Cristo, existe os anjos de Deus, existe os filhos de Deus, representantes de outros mundos, que é o que eu creio que aconteceu nessa passagem aqui, né? Houve uma reunião lá no céu com representantes de cada mundo habitado. E Satanás, como um usurpador deste mundo, ele apareceu lá como quem diz, né? Eu sou o representante da terra. Porque quando Adão pecou, ele abriu mão de ser o representante da terra e entregou isso para Satanás, porque Adão aceitou as falsas alegações de Satanás. Então ele perde o domínio da terra e Satanás fica como príncipe deste mundo, como usurpador. Então por isso que ele aparece nessa reunião, onde existia representantes de outros mundos, né? Os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor ali para essa reunião e Satanás foi junto. Então nós vemos aqui que de um lado, nas forças do bem, encabeçadas por Deus, existe também Cristo, né, o Filho de Deus, os anjos de Deus e os habitantes de outros mundos não caídos. E do outro lado, nas forças do mal, encabeçadas por Satanás, existem os demônios aí nas suas hierarquias, né? E os ímpios também, os que servem a Satanás, né? E do lado das forças do bem também tem o servo de Deus, né, que eu esqueci de mencionar. Então nós vemos que assim como numa disputa de um jogo, de um campeonato, de um torneio de futebol, de qualquer outro esporte, existe duas equipes disputando a vitória, também na partida da existência, no jogo da vida, existem duas forças antagônicas, disputando o quê? Disputando a alma de cada um. É o que eles querem ganhar, né? Nessa disputa. Mas vamos ver outro texto que fala sobre isso, que nos dá a ciência disso. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Cirandar é peneirar, né? Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Lucas 22, 31 a 34. Então, meus amados, olha aqui que interessante, né? Nós vemos aqui claramente essas duas forças aqui lutando pela alma de Pedro. Cristo rogando a Deus, né, pela alma de Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. E vemos aqui Satanás pedindo autorização para cirandar, para peneirar, para provar severamente aí Pedro, né? Então olha que interessante, até para isso Satanás precisa de uma permissão, de uma autorização de Deus. Ele não pode provar a ninguém
lançar nenhuma tentação, nenhuma prova, se não for por permissão de Deus. Mas nós vemos aqui que Jesus ele interveio pedindo, rogando por Pedro para que a fé de Pedro não desfalecesse. E essa oração foi atendida, porque a fé de Pedro não desfaleceu. Ele negou realmente a Cristo, mas ele se arrependeu amargamente disso, né? Então aqui nessa história nós vemos claramente a existência dessas duas forças antagônicas, né? Vamos ver outro texto que nos dá a ciência disso. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava, eu fiz até questão de sublinhar essa palavra, né? E disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Judas, versículo 9. Então aqui nós vemos claramente que havia essa disputa. O arcanjo Miguel, né? Que é o próprio Filho de Deus, a palavra Miguel significa aquele que é como Deus ou quem é como Deus, é uma representação clara de Jesus Cristo, que é o Senhor dos Exércitos, né? Que ele é o chefe dos anjos. Miguel, ele é o arcanjo. A palavra arcanjo nos dá ciência que é aquele que é o chefe dos anjos, dos serafins, dos querubins, dos anjos em geral. Então esse é Jesus. Ele que é o príncipe do exército do Senhor, né? Lembra lá quando ele apareceu para Josué vestido como um general, como um guerreiro, e ele disse que ele era o príncipe do exército do Senhor, ou seja, ele é o comandante das hostes angelicais. Em algumas circunstâncias, ele próprio foi chamado de anjo, né? Mas um anjo com A maiúsculo. E aqui nós vemos que quando ele foi para pegar o corpo de Moisés, né, ressuscitar Moisés, para que ele de forma glorificada fosse então para o céu, Satanás ele reivindicou a posse sobre o corpo de Moisés, como ele tendo sido pecado e não merecendo ser ressuscitado para ir para o céu. Mas o arcanjo Miguel apenas disse para ele, o Senhor te repreenda. Ele não pronunciou nenhum juízo de maldição, não xingou Satanás, quando a gente vê aí pessoas, né, xingando os demônios, nesse teatro aí de pretensa expulsão de demônios aí nessas igrejas. Vemos que nem o próprio arcanjo Miguel fez isso. Quem dirá um mero ser humano ficar xingando, ficar pronunciando o juízo de maldição contra Satanás ou contra qualquer anjo caído que seja. Apenas o Senhor te repreenda. É o suficiente, né? Então nós vemos aqui mais essa história que existem claramente duas forças disputando pelas almas dos homens, né? Esse outro texto aqui mostra isso claramente. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Tá vendo aí Miguel mais uma vez, né? E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Apocalipse 12, 7 e 8. Então aqui nós vemos mais uma vez claramente essas duas forças aí disputando pelas almas. Aqui não, porque aqui era lá no céu, né? Mas houve uma disputa lá pelos anjos, tanto que Satanás conseguiu arrastar a terça parte dos anjos, né? Esse mesmo texto de Apocalipse, capítulo 12, você pode ler o Apocalipse 12, capítulo todo, que você vai ver lá que esse dragão conseguiu com a sua cauda arrastar a terça parte. E a cauda na Bíblia é uma expressão para engano, para mentira. Então Satanás, com as suas mentiras, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos do céu. Já pensou? Então, de cada 3, um anjo ouviu as suas insinuações, as suas propostas e caiu de sua elevada posição celestial, se tornando um demônio, né? Então, a batalha já começou lá, com a queda de muitos anjos, e ela depois continuou aqui na terra com a queda do homem, né? Vamos aqui para mais alguns detalhes dessa partida, da existência, do jogo da vida. Essas que estão mais apagadas aí são as que já vimos. Vimos essa última aqui. Duas forças disputam pelas almas, as forças do bem e as forças do mal. E agora veremos que nessa partida existe também uniformes. Olha que interessante. Quais são esses uniformes? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. É impressionante
como no futebol existe em cada aspecto um paralelo espiritual. Será que quem copiou quem? Com certeza foi Satanás, né? Que copiou, que observou tudo isso e criou aí esse esporte para poder fazer esse paralelo aí e ainda ganhar muitas almas aí com a idolatria, com a adoração desse esporte, dos jogadores desse esporte, de tudo envolvido nesse esporte, né? Mas vamos ver quais são esses uniformes. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Vamos ver o que continua dizendo aí então. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Gênesis 3, 6 e 7. Então, olha que interessante. Assim que o pecado entra no mundo, assim que Satanás consegue derrotar o primeiro casal que Deus criou, eles perceberam que estavam nus. E agora eles foram, então, para fazer aventais para si, para cobrir a sua nudez, eles coseram folhas de figueira, pegaram folhas ali de figueira e começaram a fazer roupas para si, né? Não sei exatamente, a Bíblia não mostra exatamente como eles fizeram isso, mas não durou muito tempo, porque depois eles receberam de Deus essa roupa aqui, olha. Vamos ver. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Gênesis 3, versículo 21. Então, isso mostra para nós que a tentativa do homem de cobrir as suas falhas, as suas debilidades, ela não funciona. Porque a folha de figueira ela seca, depois ela vai quebrar, vai esmiuçar e não vai funcionar como roupa. Então aqui nós vemos que provavelmente esse animal aqui, do qual foram tiradas as peles para se fazer roupa para Adão e Eva, esse animal ou esses animais, né, foram os primeiros animais sacrificados. E ainda foi mostrado que, foi ensinado a eles, né, que essa era uma representação do Cordeiro de Deus, que daria a sua vida para nos redimir do pecado. Assim como aqueles animais deram a sua vida para que Adão e Eva tivessem coberta a sua debilidade, a sua nudez, as consequências aí do seu pecado, assim Jesus, o Cordeiro de Deus, daria a vida para que através dele nós pudéssemos ter o perdão e a redenção. Muito bonita essa história, né? É triste, mas é bonita. Isso mostra para nós que existem uniformes neste conflito. Vamos ver mais alguns versos que nos falam sobre isso. Vamos ler aqui o capítulo 3 de Zacarias. Eu peço a você que me acompanhe agora em uma leitura que faremos de Zacarias, capítulo 3, que nos mostra um pouco mais sobre isso. Então, aqui no capítulo 3 de Zacarias, nós vemos o seguinte, ó, é um capítulo de apenas 10 versículos, eu peço que você me acompanhe atentamente. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, né? E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Está vendo aqui, ele é chamado de anjo do Senhor, mas aqui já abaixo já é chamado só de Senhor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Melhor, aqui o anjo do Senhor, que é Cristo, falando do Senhor e Yahvé, porque essa palavra Senhor ela foi substituída na Bíblia, né? Essa palavra aqui é Yahvé, uma referência ao próprio Deus, Pai. Então aqui o anjo de Yahvé, né? Josué estava diante do anjo de Yahvé e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então aqui nós vemos um Senhor falando sobre outro. Né? Esse Senhor aqui é o anjo do Senhor, é Jesus.
falando do Senhor Yahvé, Jeová, Javé, Yahweh, que é o Pai, né? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Algo semelhante ao que vimos em Judas, versículo 9, onde o arcanjo Miguel fala com Satanás: o Senhor te repreenda, né? Aqui é falado mesmo, quando estava diante de Josué, que estava vivo, né? Mas estava com as vestes sujas. Aqui as vestes representam o caráter, estava com manchas no seu caráter. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes finas. Está vendo? A tua iniquidade. Então aqui a roupa suja representava a iniquidade dele, e ela foi tirada. E lhe foi dada vestes finas. Continuando aqui no verso 5. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas. E o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, que é Jesus, né? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da figueira e para debaixo da figueira. Da videira e da figueira. Então vamos lá, vamos voltar aos nossos slides. Então nessa história nós vemos claramente que ali existiam uniformes e existia disputa pela alma. Esses uniformes representam as vestes da justiça. A nossa veste humana, aquilo que nós conseguimos fazer para nos vestir, é considerado como folha de figueira, como trapo de imundícia, falado lá em Isaías também. Né? E já as vestes da justiça de Cristo sobre nós é considerada a vestidura adequada para nos cobrir, né? Que é o que veremos mais adiante. Aqui nós vemos também em Jó 29:14 algo relativo, alusivo aos uniformes, né? As vestes nessa partida da existência. Vestia-me da justiça, vendo? E ela me servia de vestimenta, como manto e diadema era a minha justiça. Então a justiça é considerada como uma vestimenta eficaz, uma vestimenta adequada, né? Um outro texto que nos dá ciência disso é esse aí, ó, Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos. Né? Então é muito interessante nós analisarmos aí que a couraça da justiça ela é como uma vestimenta para cingir os nossos lombos com a verdade, né? Nessa batalha aí contra o mal. Outro texto que nos fala sobre isso é Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Né? Mais uma vez nos mostra aí que esse uniforme, vestimenta branca, linho fino, puro e resplandecente, são as justiças dos santos. Outro texto que fala sobre isso é Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então nós somos revestidos, nós estávamos com uma vestimenta que não se via, que não prestava, ela era podre, carcomida, as nossas próprias justiças, como trapos de imundícia, as nossas obras sem Cristo são como trapos de imundícia. Mas quando nós somos batizados em Cristo, nós nos revestimos de Cristo. Olha que interessante, né? E aqui nesse outro texto, nos diz o seguinte: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias.
e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei, isso é uma parábola, né? Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 11 a 14. Então, nesta parábola, Jesus também ele nos demonstra que para herdar a vida eterna é preciso estar trajado devidamente com as vestes nupciais, que são as vestes da justiça de Cristo, que ele coloca sobre nós quando nós somos batizados em Cristo, nós nos revestimos dele. Então aí nós vamos praticar a justiça de Cristo, nós vamos deixar Cristo praticar a sua justiça em nossa vida. Nós não vamos fazer a nossa vontade. Cristo que fará a vontade dele em nossa vida, né? Então ali aquele homem, ele não estava devidamente vestido. Isso aqui é óbvio que é uma parábola, porque não vai chegar ninguém lá no céu, nas bodas do Cordeiro, sem essa vestimenta, para depois ser expulso de lá do céu. Isso aqui é só uma parábola, só uma ilustração, né? Para nos mostrar que é necessário estar devidamente trajado com as vestes da justiça de Cristo, com o uniforme correto, né? Aqui voltando só para fazer uma explicação, da mesma forma que um jogador ele não pode entrar em campo trajado de forma indevida, ali é especificado o que cada um tem que vestir. Se o outro time tem um uniforme semelhante, existe o uniforme B até o uniforme C. Cada seleção de futebol e cada time tem o seu uniforme A, B e talvez até o C, né? Então vamos supor que duas seleções, a camisa deles é amarela. Uma delas, que vai ser a mandante do jogo, ela pode ir de amarela, né? Mas a outra ela tem que ir com a camisa, talvez, quem sabe, azul, preta ou vermelha, não sei qual é o uniforme B que essa outra equipe tenha. Nem o calção pode ser de cor parecida, nem o meião, e até o juiz tem que usar um uniforme que não seja parecido com de nenhuma das duas outras seleções para não atrapalhar nenhum jogador, confundir o juiz com algum jogador. Olha para você ver que até no futebol existe isso. Quem dirá na vida espiritual. É preciso estar devidamente trajado para herdar a vida eterna, a salvação, né? E nós estamos evidenciando aqui que vestimenta é essa, né? Agora vamos ver o último verso sobre esse detalhe, não significa que é o último em todos esses aspectos. Tem vários outros versos, aqui eu estou colocando apenas alguns para demonstrar alguns paralelos para vocês. Mas esse aqui de Judas 1, 22 e 23 é muito interessante. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Judas 1, 22 a 23. Então, o que esse texto está querendo dizer? Que nós que já fomos batizados em Cristo, que já estamos na obra, já estamos fazendo o trabalho, precisamos ter piedade de algumas pessoas, não julgar. Não ver uma pessoa que está lá no mundo, que está fazendo tudo errado e ficar condenando, ficar acusando essa pessoa, ficar falando que ela já está perdida. Não, não é isso que nós devemos fazer. Mas nós devemos ir lá naquele que está nessa situação. Nós devemos ir até ele. E aqui fala, né? Salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo. Você está vendo que a pessoa está no fogo, indo para o inferno, para a perdição final. E você vai arrebatar algumas dessas pessoas de lá. Vai segurar na mão delas e vai arrancar elas de lá do incêndio. Odiando até a túnica manchada da carne. A roupa, o uniforme que aquela pessoa está vestindo, ele está até manchado de tanto pecado, de tanta impureza, de tanta poluição, de tanta carnalidade, de tanta promiscuidade. E talvez eu estou falando para alguma pessoa que está nessa situação. Talvez você está numa situação que você não aguenta mais. Está atolado no pecado, manchado. Talvez você olhe para si mesmo e fale assim, eu já estou condenado ao fogo. Mas eu digo a você, existe esperança para você. Existe esperança. Segura na minha mão, venha que eu quero te ajudar a sair daí do fogo. Não me importa se a sua roupa está manchada da carne, da carnalidade, do pecado, da depravação. Cristo pode te ajudar, Cristo pode te salvar, te purificar.
Assim como Josué estava com as suas roupas manchadas, né? E foi dito que ele era como um tição tirado do fogo. Esse texto aqui é um texto bem parecido. Porque muitas pessoas que estão agora vivendo nos últimos dias, prostitutas, ladrões, corruptos, pessoas promíscuas que vivem na promiscuidade, podem ser arrebatadas do fogo, ser tiradas, ser salvas como um tição tirado do fogo e ter as suas vestes trocadas de uma veste suja, de uma veste manchada pelo pecado, receber uma veste limpa, receber uma transformação nas suas vidas. Isso já tem acontecido, mas vai acontecer muito mais. E eu espero que isso aconteça na sua vida, se você que está me ouvindo estiver nessa situação. Para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos aqui continuar então para os próximos tópicos, os detalhes dessa partida da existência. Nós já vimos todos esses aí, né? E veremos agora uma alusão aos gols feitos e aos gols sofridos, que são semelhantes às decisões e atos para o bem e para o mal. Então vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Essa passagem aí de Romanos 13, verso 4, vem dizendo, porque ela, as autoridades, né, ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então nós vemos aqui um contraste entre o bem, né? As autoridades é um ministro de Deus para o nosso bem, mas se nós fizermos o mal, precisamos temer a espada, porque ela é ministro de Deus, né? Para castigar aquele que faz o mal. Então nós vemos aqui o mal e o bem em contraste. Vamos ver mais alguns textos sobre isso. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Romanos 16, verso 19. Então, olha que conselho do apóstolo Paulo, né? Ele quer que nós sejamos sábios no bem, mas simples no mal, inocentes no mal, não praticar o mal, né? Outro texto. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5, verso 29. Então, nós vemos aí que vão existir duas ressurreições. Aqueles que morreram fazendo bem, sem se arrepender, estando nem aí para o que é certo, vão ressuscitar para a ressurreição da condenação. Mas os que fizeram o bem vão ressuscitar para a ressurreição da vida, né? Em qual, se você morrer antes de Cristo voltar, não é? Em qual dessas ressurreições você estará? Você fará parte? Na ressurreição da vida ou na ressurreição da condenação? É algo a nós refletirmos, né? Outro texto que fala sobre isso, né? Sobre o bem e o mal, os gols feitos e os gols sofridos, né? E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Marcos 3, verso 4. Porque eles condenavam a Jesus por curar no sábado, dizendo que aquilo não era lícito. Mas eles no sábado estavam planejando matar a Cristo, coisa que era essa sim errada. E não salvar a vida como Jesus estava fazendo, curando aquelas pessoas, promovendo o bem delas, né? Então, assim como em um jogo, o time, se ele tiver mais gols feitos do que gols sofridos, assim como na vida, se a gente tiver mais o bem praticado do que o mal, isso vai proporcionar com que nós tenhamos a vitória nessa partida da vida, né, da existência. Mas somente pela vitória de Cristo. É muito bom enfatizar isso, né? Somente pela vitória de Cristo é que ele garantiu a nossa salvação. Senão, nada que nós fizéssemos teria vantagem alguma, né? Mas nós vimos vários textos até aqui que nos dão ciência de que também existe uma parte que cabe a nós, que é nosso dever fazer, né? Vamos para mais um texto que mostra, então, sobre essa dualidade entre as ações, né, as boas e as más ações relativas aos gols feitos e aos gols sofridos.
Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Malaquias 3, verso 16. Então nós vemos aqui que existe um memorial onde está sendo relatado, né, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que se lembram do seu nome, né? Vamos ver mais um texto que nos dá ciência disso. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Olha que interessante isso, né? Então nós vemos aqui uma cena de julgamento, uma cena de juízo. Esses milhares de milhares aqui são as testemunhas, né? Algumas das testemunhas, que nós veremos mais adiante também sobre as testemunhas, que assistiam diante dele, diante do juiz, né? E abriram-se os livros. Então nós vemos aqui que existem livros, e nesses livros está tudo sendo registrado sobre a vida de cada um, né? Ninguém terá desculpa. Até as coisas que foram feitas ocultamente aos olhos humanos estão registradas lá. Mais um texto que nos mostra essa dualidade nas ações do bem e do mal relativos aos gols feitos e aos gols sofridos, né? Como um paralelo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Então olha que interessante. Somente os que forem achados escritos no livro, que livro? O livro da vida. Os que serão salvos nesse terrível tempo de angústia relatado aqui em Daniel 12, verso 1, né? Mais um texto que fala sobre isso. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 12, tá vendo? Então, nesses livros estão registradas todas as obras humanas, e nós seremos julgados. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas seremos julgados pelas obras. É muito importante frisar bem isso, porque muitas pessoas estão dizendo por aí que nós somos salvos pela graça, a gente não precisa fazer nada, que Jesus já fez tudo por nós, mas isso é um engodo. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, mas nós seremos julgados pelas obras. E aí Apocalipse 20, verso 15, arremata dizendo: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vendo? Então, assim como em Daniel 12, verso 1 diz que todo aquele que foi achado escrito no livro, não especifica que livro, né? Todo aquele que foi achado escrito no livro foi salvo daquele tempo de angústia, né? Aqui em Apocalipse especifica que livro é esse, que é o livro da vida. Quem não estiver registrado nesse livro será lançado no lago de fogo e enxofre, né? Então, diante de tudo isso, qual será o saldo de gols da sua vida? É muito importante isso aqui, né? Até porque em um campeonato, um dos critérios de desempate é o quê? É o saldo de gols. Quem tiver o saldo de gols inferior é eliminado. E na sua vida? Qual é o saldo de gols da sua vida? Você tem feito mais o mal ou o bem? O pecado ele tem sido uma constante em sua vida ou tem sido um acidente, um deslize, um tropeço? É muito importante atentar para cada uma dessas questões para nós entendermos, né, sobre essa partida da existência na qual estamos inseridos. Outro detalhe importante é que essa partida está sendo assistida. Existe plateia. Né? Vamos ver um pouco aqui sobre esta plateia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12, versículo 1. Então, olha que interessante, né? Existe uma grande nuvem de testemunhas nos observando. Essas testemunhas são as próprias pessoas que estão ao nosso redor aqui na Terra, são
as pessoas de outros mundos que também podem ver o que está acontecendo aqui na Terra, e são aqueles milhares de milhares que assistem diante do juízo celestial, que são os anjos, que eles que estão relatando tudo. Cada um de nós tem um anjo da guarda que está relatando tudo na nossa vida e está levando para o céu. Cada um tem o seu livro de registro no céu, o seu diário, né? Eu estou escrevendo um diário atualmente, desde outubro do ano passado, né? Já é a segunda vez. Eu tinha um outro diário que eu escrevi em 2013, mas acabei me desfazendo daquele diário e agora estou escrevendo outro diário. Mas existe um diário infinitamente mais fidedigno de todos nós lá no céu, de cada um. E é o nosso anjo que está escrevendo esse diário. E eles também são as testemunhas, né? Então, essa partida, a partida da existência, da vida de cada um de nós, ela tem plateia. E na Bíblia até fala, né? Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento, Jesus disse, né? Então, quando um pecador se arrepende e se converte, o céu faz festa, uma festa infinitamente mais bonita do que um país que ganha uma Copa do Mundo ou de um time que ganha um campeonato de futebol. Olha que paralelo que existe nesse detalhe, né? Então, quais são os lances da partida da nossa vida que as pessoas de outros mundos estão observando, que os anjos estão observando, que até mesmo outras pessoas aqui na Terra estão observando? Quais são os lances? Quais são os deslizes? Quais são os gols feitos? Quais são os gols sofridos? Quais são os impedimentos? Quais são todos os detalhes? É importante observar muito bem isso, porque muitos estão nos assistindo. E o que eles estão vendo? Né? Espero que eles estejam vendo que nós aceitamos a Cristo e estamos correndo rumo ao prêmio, à vitória final. Né? Espero que Deus abençoe a você e a mim e nos ajude a alcançarmos a vitória. E no próximo vídeo a gente vai continuar mostrando outros paralelos sobre a partida da existência, sobre o jogo da vida. Deus os abençoe e até o próximo vídeo.